Caio César, jornalista, foi muito infeliz ao se referir a Vojvoda, treinador do Fortaleza Esporte Clube, com a seguinte frase, né? Juan Pablo me dá um bico, Vojvoda, como ele citou aqui, ó. E na minha opinião, cara, o Caio César é um cara que eu tenho um enorme respeito, né? Inclusive, muitas vezes ele se torna até um exemplo pra gente que fala de futebol, que almeja algo nas redes sociais, no assunto esportivo, no nicho esportivo, né? No futebol cearense, futebol nordestino. O Caio, para mim, é um dos melhores narradores que tem no futebol do Nordeste. Mas nessa, o Caio, eu acredito que ele foi muito infeliz. Até por um lado, né? Foi infeliz por um lado, mas para a torcida do Fortaleza, até porque ele está jogando para o seu público. A maioria do seu público são torcedores do Ceará Esporte Clube. Ele mesmo é torcedor declarado do Ceará Esporte Clube, mas, na minha opinião, ele foi muito feliz ao se referir ao Vojvoda, né, como me dá um bico, né, o maior treinador da história do futebol cearense. Não só do Fortaleza, o maior treinador da história do futebol cearense. Nenhum clube cearense chegou ao patamar, chegou a níveis tão altos como o Fortaleza chegou, sendo comandado por Juan Pablo Vojvoda. E Caio César comentou sobre a suposta acusação que Juan Pablo Vojvoda fez, que o Maracanã teria vendido seu mando de campo para a equipe do Ceará na primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense. E essa indagação de Juan Pablo Vojvoda, na minha opinião, ela é muito válida, porque eu vou trazer para vocês aqui alguns números que inclusive, quando eu vi o Maracanã deixar de mandar os jogos no estádio Almir Dutra, um caldeirão lá na cidade de Maracanaú, ou no estádio Domingão, ou lá no estádio Presidente Vargas, para a Arena Castelão, onde o Maracanã era mando de campo, a Arena Castelão onde o aluguel, tudo é mais caro lá na Arena Castelão, eu fiquei até assim, peraí, tem algo errado aí. Pode ser que não esteja, mas é bem estranho. O jogo entre Ceará e Maracanã versus Ceará, porque o mando de campo foi do Maracanã, teve um total de público de 6.842 torcedores, né, lá na Arena Castelão, uma renda bruta de R$ 151.224 para uma renda líquida de apenas R$ 25.314,30. Para esse público aqui, o Maracanã poderia muito bem ter mandado seu jogo no estádio Presidente Vargas, ou lá no estádio Almir Dutra, ter feito um caldeirão, né, um campo mais acanhado, né? A parte técnica do Ceará poderia se desfazer um pouco até pelo campo, e o Maracanã poderia, quem sabe, ter muito mais oportunidade de chegar à final do Campeonato Cearense, e não quis. E essa mesma indagação que Caio César citou, para ele chamar o Vojvoda de me dar um bico Vojvoda, é uma indagação que muitos torcedores do Fortaleza fizeram. Porém, porque o Maracanã deixou de jogar no seu estádio para jogar na Arena Castelão, que favorecia teoricamente o Ceará Esporte Clube. E o que é que você acha, hein, torcedor? Deixa aqui seu comentário. Segue aqui nosso perfil.